continuamos na nossa jornada para conhecer o Senhor e torná-lo conhecido, não é? Estamos, nessa semana, entramos no caminho de encontrar o Eu Sou, o nosso Eu Sou. Vimos até aqui o Evangelho de João foi escrito para mostrar a divindade de Jesus. Ei, Vivi, o Evangelho de João foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. E Marlene, ele começa dizendo que no princípio era o verbo, ou palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava com ele no princípio, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vimos que Jesus é o Eu Sou, que se revelou a Moisés, né, na sarça, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, né? Vimos as declarações gerais de Jesus, que ele era aquele que testificava dele mesmo, que ele disse, eu sou de cima. Ele diz que se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Ele diz que antes de Abraão existisse, eu sou. Vocês precisam acreditar que eu sou. E até quando ele foi preso, ele falou eu sou e todo mundo caiu. E depois vimos que Jesus é o Messias, né? Vimos ontem, né? Vimos que ele é o Messias, né? Sabemos que o Messias é o Cristo. Messias vem do hebraico e Cristo vem do grego, que significa ungido ou libertador. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, não libertar Israel dos romanos, como Israel pensava. Vimos o Messias vencedor, o Messias que foi prometido nas Escrituras desde a fundação do mundo, né? Desde que Deus criou o mundo lá no Jardim do Éden, o Messias foi prometido. Nós vimos isso. Foi lindo aquela caminhada pela palavra de Deus que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús, mostrando a eles que ele era o Eu Sou, que ele era o Messias prometido. O judeu, de novo, esperava um Messias guerreiro, um Messias vencedor, um Messias que ia reinar. E, num certo sentido, muitos hoje continuam esperando esse mesmo Messias. Mas esse Messias que virá na segunda volta, esse Cristo, esse Senhor, virá como Deus, onde ele vai estabelecer o reino dele nos céus e na terra. O reino dele vai abarcar todas as coisas. Não é um reino restrito à terra. Será um reino que absorverá todo o universo. Imagina Jesus glorifica você, te dá um corpo imortal e fica reinando com você aqui na terra. Não tem muito sentido isso. Mas isso é outro assunto. E hoje nós vamos ver Jesus, uma outra reivindicação da divindade de Jesus, quando ele disse, eu sou o pão da vida. Vamos entender. Se você quiser acompanhar o raciocínio aí, você pula lá para João capítulo 6, onde ele vai dizer que ele é o pão da vida. Eu vou resumir um pouco a história. Tem uma multidão, primeiro, no capítulo 6, que foi alimentada por Jesus, e eles comeram e tal. Jesus atravessa o mar, depois a multidão chega onde Jesus estava, lá do outro lado, em Cafarnaum, e a multidão vem em busca de Jesus e encontra Jesus. E aí a multidão pergunta, Rabi, como que você chegou aqui? E Jesus falou, vocês estão me procurando não pelos sinais que vocês viram, os milagres, Jesus nunca repreendeu ninguém por buscar um milagre, uma cura, uma libertação. Mas vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão e se saciaram, Outro texto diz que eles queriam fazer de Jesus rei, para dar a eles bastante pão,
Isso até hoje é assim. Aí Jesus diz para eles trabalharem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 27. Disseram, que faremos para executar as obras de Deus? Você vê que, igual a mulher samaritana, a multidão também, de repente, não entendeu e fez uma outra pergunta que parecia totalmente fora do contexto. E Jesus traz a multidão de novo para o contexto e diz, a obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. Aí eles perguntam de novo, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Depois de tantos sinais que ele tinha feito, até ao multiplicar os pães, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 5.000 homens, é uma coisa tremenda, né? Mas eles ainda querem outro sinal. Aí eles falam para Jesus, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus respondeu, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aí começa a arte de Jesus, né? E aí ele diz, Moisés vos não deu, o Pai dá. Por quê? Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Lembra da mulher samaritana que Jesus fala que tinha água viva e ela falou, me dá dessa água para eu não ter que vir mais beber. A mesma coisa a multidão não entendeu o Espírito, palavra que é Espírito e vida. Eles ficaram no natural, eles queriam comer do pão, né? Senhor, dá-nos esse pão sempre, né? E Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Queridos, o pão é o alimento mais antigo da humanidade. O pão, comer pão significa viver, porque comida é essencial para a gente viver. Né? Pão, então, é um alimento essencial. Logo, Jesus está dizendo que ele é o alimento essencial. E para a gente entender esse alimento essencial da vida, eu sou o pão da vida. Porque quando você come pão, quando você se alimenta, você permanece vivo. Se você para de comer pão, fica subnutrido, pão no sentido de alimento em geral. E você pode chegar até morrer de fome. Mas, para entendermos o pão da vida, temos que ver a história do maná. O que é o maná? Como aconteceu? A palavra maná, em hebraico, significa que é isto? Quando Deus deu maná no primeiro dia, os israelitas ficaram chocados, que eram umas sementinhas, uma coisa, pareciam uns flocos que caíam do céu, e eles perguntaram, que é isso? Né? Por 40 anos o maná caiu no deserto e eles se alimentavam, fazia bolo, cozinhava, fazia várias coisas com o maná. Então, e Deus estava querendo ensinar uma lição a Israel, dando-lhes maná todo dia. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o quê? Que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então vamos lá.
Deus deixou Israel 40 anos no deserto, comendo maná todo dia, humilhando Israel, porque não tinha variedade. Comida principal era maná no café da manhã, maná no almoço, maná no jantar, maná no de jejum. Então, toda hora era maná, era bolo de maná, sopa de maná, cuscuz de maná. Então, maná era o alimento. E por 40 anos eles comiam maná para entender uma lição, que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E o que é que Deus queria? Para saber, ele provando, para saber se eles guardariam a palavra dele, se eles obedeceriam os mandamentos dele. Então, o maná era um teste, né? E Jesus, sendo o maná, ele é um teste, continua sendo um teste para todos nós, né? Porque a multidão estava ali e Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. O maná, quando você se alimenta de Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando Cristo se torna o Senhor da nossa vida, o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso eu sou, a gente nunca mais tem fome dessa realidade espiritual que entra e sacia, né? A gente não busca mais outras realidades espirituais que o mundo busca, né? Porque a gente está satisfeito, a nós já fez em nós uma fonte que salta para a vida eterna. E a multidão ouviu isso que Jesus falou e continuaram, e aí eles começaram a murmurar, né? E o que aconteceu? Murmuraram os judeus porque Jesus dissera, lá pula para o versículo 41 de João 6. Olha o que eles fizeram. Eles murmuravam porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Porque ele comparou ele com o maná que descia do céu. Meu pai vos dá o verdadeiro pão que desce do céu. Então ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui tem uma coisa interessante. Você só chegou a Cristo porque o Pai te trouxe a Cristo. E nós temos que orar para que o Pai leve muitas pessoas a Cristo. Por isso pregamos a palavra de Deus todos os dias, para que o Pai conduza muitos a Cristo, para que o Espírito convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, e convencendo-o, leve-o a se arrepender dos seus pecados, entregar o coração a Deus, e o Pai estará apresentando-lhes o Filho. Aleluia! E assim serão salvos. Seremos salvos, fomos salvos, e muitos serão salvos desse modo, quando o Pai apresenta as pessoas a Cristo. E Jesus prometeu que o ressuscitaria no último dia, coisa que eu preguei bastante nas 2 semanas anteriores, né? Aí no versículo 45, Jesus continua falando: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, quando Deus fala, quando Deus ensina o homem o caminho que é Cristo, então essa pessoa vai a Cristo. Quando a pessoa abre o coração para a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus, tem revelação, recebe fé no coração e crê, vai a Cristo e será salvo. E é a garantia que será ressuscitado no último dia. E Jesus continuou: portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você tem ouvido do Pai? Você tem aprendido do Pai? Se tem ouvido do Pai e aprendido do Pai,
Então você vai ao Filho, Cristo, né? E ele vai te dar a vida e vida em abundância. E versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Como é que a gente vê o Pai? Jesus já disse mais para frente, nós vamos voltar a falar isso. Filipe, ele falou para o discípulo Filipe, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Então, você vê o Pai quando você vê Cristo. E você vê Cristo através da palavra que o Pai te ensina no seu coração. E você crê em Cristo e você passa a ver a Cristo. Passando a ver a Cristo, você vê o Pai. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? A realidade espiritual maravilhosa. Aí no 47, Jesus continua: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é tremendo? Não é você se alimentando de Cristo, dando a vida a Cristo, crendo em Cristo, sendo levado pelo Pai até o Filho e crendo nele, porque Deus abriu seu coração para você crer, te deu graça, pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, aí Deus te dá o dom da fé, então seus olhos se abrem e você crê, aí você abraça o Filho, né? E aí você passa a ter a vida eterna. Não terá, já tem. Você tem a vida eterna hoje e terá no futuro. Então a vida eterna é e será. É uma coisa linda. Começa aqui na terra e continuará pela eternidade. E aí no versículo 48, Jesus volta a dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora aqui tem uma revelação tremenda, né? Jesus explicou que o pão aí é a carne dele, ou seja, o corpo dele, que seria entregue naquela cruz. Lembra que na lei estava escrito assim: olho por olho, dente por dente, vida por vida. A lei cobra que você seja perfeito, porque ela é uma lei perfeita, porque ela é a lei de Deus, né? Mas toda a punição da lei, olho por olho, dente por dente, vida por vida, cada pecado que o homem comete foi pago por Jesus na cruz. Jesus pagou o preço, e o preço que ele pagou foi o seu sangue, foi derramar sua vida na morte, foi morrer, foi dar o seu corpo. Logo, o pão é o próprio corpo que Cristo deu por nós. É mais ainda do que a palavra somente, porque o pão, né, também é a palavra, porque ele diz que quem comer desse pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas aqui ele acrescenta algo novo, que o pão é a sua oferta de seu próprio corpo, sua oferta viva, que ele ofereceu ao Pai por nós. É uma oferta que apaziguou a ira de Deus sobre nós. É uma oferta pacífica. O pão também é como o pão da proposta ou da proposição de Deus para nos dar a vida eterna. Lá no tabernáculo, todo dia os sacerdotes colocavam os pães na mesa, chamava pão da proposição. É o pão da proposta de Deus para te dar a vida eterna. E o sacerdote tinha que comer aquele pão no dia, não podia deixar para o outro dia. Outro dia, o pão tem que ser sempre fresquinho e novo. Né? Por isso que Jesus falou, né? Quando ele nos ensinou a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão fresquinho que você precisa comer todo dia, a certeza da vida eterna, a certeza que você pertence a Cristo, o alimento espiritual da palavra dele, você deve se alimentar
dele todo dia, e você vai manter-se vivo, com certeza, com convicção da vida eterna, com tudo isso, não vai te deixar. As dúvidas vão vir, mas alimentando a cada dia do pão, você a cada dia ficará mais firme no Senhor. E aí, depois que Jesus falou isso, que o pão que eu der, né, que o pão que eu der é a minha carne, aí entrou um escândalo, né? Os judeus ficaram escandalizados. No versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si: como pode esse nos dar sua carne a comer? Outra vez, entendimento natural, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então não haja no natural. É como Nicodemos, quando foi a Jesus. Ele achou que nascer de novo era entrar no ventre da mãe e nascer. É coisa que se entende pelo Espírito. Jesus falou: essas palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus diz para eles, versículo 53, na verdade vos digo que se não comerdes a carne, aí ele pegou pesado. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso aí deixou a turma maluca. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí foi a gota d'água, porque na lei, né, até em Atos, na lei era proibido comer sangue. Não podia nem comer um animal que tivesse sangue. O animal tinha que ser kosher, um animal limpo. A carne não podia ter sangue. Aí Jesus propõe para eles comer a carne e beber o sangue. E eles não entenderam nada de nada, nadinha de nada. Porque ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O que Jesus está dizendo? Ele já tinha dito antes que o pão é o meu corpo que eu vou dar por mim, por vocês, para que vocês sejam salvos. Não tem nada de canibalismo. E o sangue derramado é o sangue do Cordeiro, né, que é lançado no propiciatório, a tampa de ouro da arca, para tornar Deus propício a nos perdoar. Então, comer a carne e beber o sangue é fazer parte de Cristo, é ser um com Ele. Não tem nada de canibalismo, é um ato espiritual, profundamente espiritual. Você já tem comido a carne e bebido o sangue do Cordeiro? Por favor, não faça confusão, porque tem muitas religiões que eles bebem sangue. Até tem religiões que matam animais, oferecem sangue, alguns bebem. Fala-se até que tem religiões que sacrificam pessoas e que bebem o sangue. Isso é demoníaco, diabólico. Mas aqui, comer a carne e beber o sangue é uma participação de Cristo. Quando ele mandou tomar a ceia todo dia, ele disse: comer e beber. E ele apresentou o pão e o vinho como símbolo do sangue, e o pão como símbolo do corpo dele. Esse é meu corpo que é dado por vós. Então, participar dele, estar nele, ter comunhão verdadeira com ele, ter comunhão verdadeira com os filhos dele. Quando Jesus disse isso, né, ele termina aqui no 58, esse é o pão que desce do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Então, a proposta de Jesus é a participação da vida dele. A vida dele tem que estar dentro de você. Tem gente que faz tanta confusão, né? Tem gente que tira o sangue, eu já vi isso.
Não tem nada disso. A palavra é espírito e vida. A palavra que ele disse é participação dele, é ser um espírito com ele, um corpo, fazer parte do corpo espiritual. Ele chamou a igreja do corpo de Cristo. Os chamados compreendem isso, alimentar do pão, comer da carne, beber o sangue, estar em Cristo, se alimentar de Cristo, viver em Cristo, se arrepender dos pecados, deixar o sangue te lavar. Foi tão escandalizante o que Jesus falou, que até os discípulos, muitos discípulos o abandonaram e pararam de segui-lo. Incrível. Talvez, será que o abandonaria? Porque eram palavras muito fortes. Eu creio que Jesus disse aquelas palavras no momento que ele estava provando os discípulos. E muitos o abandonaram, e os 12 permaneceram. E Jesus ainda provou-os também. Lá no versículo 67, vocês também querem ir embora. E aí Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Messias é o Filho de Deus. Lembra que eu disse ontem no Salmo 2? Recitarei o decreto, tu és meu filho, eu hoje te gerei, o decreto eterno de Deus, quando levantou a Cristo de entre os mortos na ressurreição, foi feito um decreto universal, que ele é o Filho, que ele é o Messias, que ele é Deus com o Pai. Quando Jesus um dia disse que ele era um com o Pai, a turma quis apedrejá-lo, porque ele se fazia igual ao Pai, quando ele chamava o Pai de Pai e ele de Filho do Pai, Filho de Deus. Jesus, começando a encerrar, Jesus nasceu em Belém, Belém de Judá. Belém significa casa de pão. Ele nasceu para alimentar um mundo faminto de Deus. Eu não estou dizendo que o mundo fica assim, estou com fome de Deus, não. É faminto de Deus, mas não sabe. E começa a buscar em tudo quanto é coisa, começa a tentar matar essa fome em pecados de todo tipo, em religiões de todo tipo, em boas obras, em tudo, para tentar encontrar Deus, mas não encontra. E Jesus veio para esse mundo faminto, o mundo perdido nos seus pecados. O mundo está com fome e come a comida errada. Mas eu e você ouvimos o chamado de Jesus, ouvimos o falar de Jesus: eu sou o pão da vida. Você recebeu o pão da vida. Quem recebe o pão da vida tem pão para dar. Quem tem o pão da vida tem a vida eterna e é um distribuidor de pão. Você tem que alimentar esse mundo faminto. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos enviou para o mundo. Então, irmãos, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, alimenta o mundo ao seu redor, distribua a palavra de Deus, distribua Cristo às pessoas, sem julgá-lo como um objeto de supermercado. Não, apresente-o como está escrito, não é? Porque ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aproveite as oportunidades, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho, creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, entregue o seu coração a Ele, confie nele, o mais Ele fará. Por quê? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele está com o coração aberto, Ele quer que todos sejam salvos. Mas só nele há salvação. E nenhum outro, né? Nenhum outro. Não tenta somar coisas a Cristo. Não tenta colocar outros mediadores. Não tenta pegar outros mediadores e pedir ajuda a eles para te salvar. Só Jesus pode salvar.
eu sei que muitos fazem oração do pecador, tipo, se eu orar, você repete aí. Sabe, isso não funciona se você não crer. Você precisa crer, você precisa orar. E que é orar? Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A maioria que está me ouvindo e vai me ouvir, né? Anteontem foram mais de 70 e ontem, acho que beirando 60. Então, a maioria que vai ouvir devia fazer isso. É uma oportunidade única. Fecha sua porta, eu estou aqui no meu estúdio improvisado, porta fechada, luz aqui, né? Então, é uma oportunidade única de você abrir o seu coração para Deus, falar, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, muda a minha vida, entra na minha casa, muda a minha estrutura, como diz aquela canção, sara minhas feridas, perdoa os meus pecados, tira a amargura de dentro de mim, me dá o seu perdão, salva a minha alma, salva a minha vida da morte, me dá desse pão da vida, me dá a comer desse pão e a beber do seu sangue, me faz participante. Pai, me conduza seu filho para que eu tenha vida. Eu creio que se você orar sinceramente, com o coração aberto, se arrependendo dos seus pecados, você pode encontrar Cristo. Porque quem se humilha, diz a palavra de Deus, recebe maior graça. Eu quero terminar orando por todos que estão ouvindo e vão ouvir, orando também por duas crianças que estão hospitalizadas, né? É o Davi, que está hospitalizado, e aquela garotinha, Pati, como é o nome da garotinha? Você me mandou, mas agora eu teria que fechar aqui. Fala aí o nome da garotinha, vamos orar. O Davi teve um problema nos olhos e está alguns dias no hospital, sendo cuidado, está melhorando, e deve estar saindo o resultado do exame da bactéria. E a Isabela, ela já voltou 3 vezes para o hospital porque pegou uma bactéria resistente. Então ela precisa que a gente clame a Deus por ela. Garotinha Isabela. Quantos anos ela tem, Pati? Então nós vamos orar pelo Davi e pela Isabela. As crianças, delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Hein? Se não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. Ela só tem 1 ano e meio. Oh Deus, tem misericórdia da Isabela. Nós todos juntos aqui, que estamos nesse momento juntos, levantamos nossas vozes e corações diante do Senhor, te pedimos, tem misericórdia dessa criança, né? Traz sobre ela saúde e cura, né? Entra ali naquele quarto, naquele lugar que ela está, estende sobre ela as tuas mãos e cura, liberta a Isabela daquelas bactérias, né? Faz com que o corpo dela reaja e que cria anticorpos para expulsar essa bactéria que está tentando destruir a vida de Isabela, em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, te pedimos pelo Davi também, que ele seja totalmente restaurado, curado, liberto, né, para a gente celebrar a vida desses dois diante do Senhor. E Pai, nós queremos orar por cada pessoa que está ouvindo e vai ouvir essa live, principalmente aqueles que ainda não entraram numa aliança contigo de comer a sua carne e beber o seu sangue, que é uma aliança espiritual, que é uma aliança de vida. Pai, se revele a eles, traga-os a Cristo, leve-os a ver em Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai, como o Senhor falou.
que eles vejam o Senhor Jesus Cristo e que eles vejam o Pai e tenham vida e vida eterna. Pai, nós te pedimos pelo nosso país, te pedimos que o Senhor se compadeça da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão nos leitos de hospital nesse dia, alguns estão à beira da morte, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça, sopra e passa esse vírus sobre o Brasil, Senhor, né? Diminui esse sofrimento, como Davi, quando morreram tantas pessoas em Jerusalém, clamou e o Senhor ouviu, ouve a nossa oração, perdoa o pecado da nossa nação, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa nação, limpa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, socorra-nos, Senhor, porque o Senhor tem o poder, a honra e a glória para sempre. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente maravilhosa do Senhor, né? Então você compartilha